Pessoal, vamos falar um pouco sobre portas e janelas, tá certo? Quero contar um pouco das minhas experiências com isso, fabricantes, como especificar, quais as vantagens de um modelo ou de outro modelo, tá certo? Tá, não é um assunto tão complicado assim, mas carece de algumas observações, porque a gente acha que eu posso especificar qualquer coisa, mas será que se eu especificar uma porta de PVC para o meu projeto, ela é ruim? Será que a de alumínio é sempre bem-vinda? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre portas e janelas especificando no meu projeto. Mesmo você sendo um designer de interiores, é algo que você pode sugerir sim para o seu cliente trocar. Às vezes você está num projeto onde ele está com portas e janelas extremamente mal especificadas e você consegue fazer uma sugestão de troca para ele, o que dá um outro aspecto para o projeto. Agora, antes da gente sair falando de portas e janelas, eu acho que é importante a gente começar a definir os tipos de abertura que eu possuo, como que eu tenho, o que eu tenho e onde eu posso utilizar. Então, a porta mais convencional a gente designa ela de porta abrir ou porta de abrir. Ela pode ser tanto uma folha ou duas folhas, tá certo? Independente do tipo, ela pode ser sempre uma folha ou duas folhas. Uma outra porta que está fazendo muito sucesso, a gente acaba vendo em quase todos os projetos, são as portas pivotantes. As portas pivotantes, como o eixo de rotação dela não é encostado na parede, sim no mais ou menos ali no meio da folha, normalmente a gente tem aqui do eixo de rotação dela 30 centímetros, ela cria uma rotação. Eu já vi portas onde o eixo de rotação era no meio e aí ela criava ali uma rotação ali bem característica, tá certo? Então, dependendo de onde você colocar esse eixo de rotação, ela vai pivotar de forma diferente. Agora, onde se usa porta pivotante? Eu vejo realmente as pessoas utilizando para entrada residencial, porque ela cria ali um dinamismo, ela cria uma novidade, algo extremamente fascinante, tá certo? Ah, mas como é que eu faço ela? Olha, a gente tem portas que são pivotantes que você pode comprar ela pronta, como eu tenho um kit que eu instalo, que é basicamente ali um eixozinho, uma criação que eu instalo no chão e eu encaixo essa folha e ela vai rotacionar, tá certo? Tá, e agora? Eu tenho outros tipos de porta? Tenho outros tipos de porta. Eu tenho a porta de correr. Essa porta de correr, ela pode ser tanto embutida, que eu vou contar para vocês que isso não funciona muito bem, dependendo do que você fizer, como você tem ali a porta de correr duas folhas. Essa porta de correr, ela também pode ser uma folha só, só que ao invés dela correr por dentro, ela vai correr por fora, tá certo? Ela ainda pode ser sanfonada, que a gente vê bastante essa sanfonada em portas de PVC, mas ela também pode ser criada em madeira. E as portas articuladas, ou também já vi muito profissional chamar elas de porta camarão, tá certo? Não acho essas duas últimas tão legais de utilizar dentro de projeto. Elas são portas que funcionam, mas elas são portas que vão ter bastante encaixe, vão dar bastante trabalho para você comprar elas. Provavelmente você vai ter que mandar um marceneiro, um carpinteiro construir ela, tá certo? Então, quais são as mais utilizadas hoje? São as portas de correr, as de abrir e as pivotantes, tá certo? Tá, professor, mas como que eu posso especificar? Qual que é o processo de especificação dessa porta? Você tem duas escolhas quando se trata de portas. Ou você manda fazer item a item na obra, ou você compra ela pronta. Mas como é que eu faço item a item? Exatamente isso, você vai ter que comprar o batente, o seu pedreiro vai instalar. Depois você vai ter que comprar a folha e o seu carpinteiro ou algum profissional mais cuidadoso vai ter que instalar essa folha, colocar todas as articulações, parafusar e encaixar essa folha lá. E depois vai ter que mandar fazer a fechadura, vai ter que mandar encaixar essa fechadura na folha. E depois o pintor vai ter que ir lá, para muitos desses elementos, o pintor vai ter que ir lá e vai ter que pintar. Ou seja, aí a pintura eu tenho vários tipos. Eu posso tanto mandar pintar com rolo, posso mandar pintar com uma pistola de pressão, posso laquear, posso semi-laquear, mas o pintor ele vai ter que fazer um tratamento nessa madeira, mesmo que seja passar um verniz, tá certo? Porque esses elementos, tanto o batente, a guarnição, a folha, eles vêm cru, eles vêm sem acabamento nenhum, então você vai ter que ter um trabalho. Quanto mais ou menos que custa isso? Olha, eu te garanto que independente de quanto custar, vai ser mais barato
do que você comprar essa porta pronta, tá certo? Tem vantagens de comprar ela pronta? Tem, óbvias vantagens. Você compra, instala, acabou o assunto. Então, por exemplo, eu tenho um fabricante que eu conheço que é a Holden. A Holden, que também é uma empresa do sul do país, nacional, você compra em algumas lojas aqui da região. Existem lojas de porta pronta que você vai lá e fala, eu quero uma porta no tamanho tal, laqueada, acabou, ele vai te entregar essa porta pronta com maçaneta, cabe o seu pedreiro instalar ela. Tem vantagem? Lógico que tem vantagem. Ela vem totalmente pronta, não vai ter defeito nenhum, ela vem com garantia de fábrica. Qual é a desvantagem? Muito cara. Então, assim, se você está falando que uma porta que você constrói item a item, com batente, porta, folha, articulação, maçaneta, seu pedreiro vai lá instalar, depois o seu pintor vai lá e pinta, quanto ela custa? Vamos dar um chute aqui, porque óbvio que varia do tamanho, varia do que você vai fazer com ela, vamos falar que ela custe R$700. Uma porta dessa pronta da Holden, ela vai custar R$1.000, R$1.100, R$1.200, mais o valor para o pedreiro instalar, então ela não é uma porta barata. Então, dependendo do projeto que você pega, você tem que controlar qual porta você vai especificar, tá bom? Tem outros modelos de porta? Óbvio que tem outros modelos de porta, mas aí não são portas que o seu pedreiro vai instalar como essa de madeira, são portas que você tem que comprar pronta mesmo, são as portas metálicas, tá certo? E as portas de PVC, essas você tem que ir na loja e pegar na medida padronizada daquela empresa. E a gente tem várias empresas. Eu tenho, por exemplo, a Sasazaki, eu tenho algumas empresas nacionais, internacionais que vendem essas portas prontas. Tá, qual é a vantagem? Qualidade, tá? Eu tenho tanto a de alumínio, que tem uma qualidade excelente, a de ferro, que eu vou ter que provavelmente dar muitas vezes um tratamento de pintura também nela, e as de PVC. A de alumínio é altíssimo padrão, ou seja, casas com alto padrão valem a pena trabalhar com alumínio. Qual é a desvantagem? Ela é mais cara e ela é um pouco mais frágil, ou seja, se você chutar a quina dela, ela vai amassar, tá certo? E a de ferro? A de ferro, ela vai precisar de manutenção periódica contra ferrugens, você vai ter um trabalhozinho maior para lidar com ela, mas ela é um pouco mais barata. E a de PVC é barata, é mais frágil, mas por incrível que pareça, ela tem benefícios, pessoal. Olha, você trabalhar com PVC como revestimento de uma porta ou como uma porta, ela é muito mais higiênica. Então, alguns projetos que carecem de higiene maior, por exemplo, um hospital veterinário, um hospital, um centro cirúrgico, às vezes o PVC, por você poder lavar essa porta, ela ser uma porta mais simples, ela é mais benéfica, às vezes, de ser especificada do que um ferro ou um alumínio, tá bom? Agora, eu quero trazer para vocês uma porta que sempre chamou muito a minha atenção, nunca consegui pôr ela num projeto, mas é uma porta do fabricante chamado Eclise. Ela tem um design italiano, tá certo? Mas eu já começo a ver ela um pouco mais influente dentro do Brasil. O que é a Eclise? Lembra que eu falei que portas de correr que vão ficar embutidas na parede nem sempre funcionam? Porque o seu serralheiro ele pode fazer exatamente a mesma coisa. Ele pode montar peça a peça, ele pode pegar um batente, uma folha, ele vai lá, cria a folha de madeira e embute na arquitetura. Só que não dá um acabamento legal, você não consegue dar uma manutenção legal. Então essa fabricante que é a Eclise, ela vem com uma peça pronta, que você instala no vão, ela vem até ali com uma malha galinheiro, né, uma malha de ferro, que vai receber um reboco ali em cima disso, ela vai aguentar isso, e aí ela cria toda uma estrutura perfeitamente bem pensada de fábrica para que essa porta corra por dentro da parede. Inclusive, para você conseguir dar manutenção, ela desencaixa com facilidade, certo? Existe uma outra empresa também que é muito bacana, aqui em Rio Preto, tá? Essa é a minha dica de hoje. Então, quando eu tenho que especificar num projeto um pano de vidro, uma porta de vidro de alumínio, que ela tem um alto formato, ou seja, ela não é uma portinha, ela é um belíssimo pano de vidro que vai abrir, que vai integrar a sua sala de um lado para o outro, isso não é algo que você consegue comprar de fábrica, você tem que mandar fazer item a item. Então essa é a vantagem de quando você especifica em alumínio, pessoal. Muitas empresas permitem no alumínio que você especifique o tamanho que você quer personalizado. Você não fica preso a uma medida de catálogo. Então a Luvetro, por exemplo, é uma. A gente tem outras, por exemplo, como a Alvan, tá?
que ela também você consegue especificar o exato tamanho que você quer. Ele vai na sua obra, ele vai ver o seu projeto, o que você especificou, e ele vai construir ali em alumínio exatamente aquilo que você quiser em questão de abertura, tá? A porta de ferro dá para fazer isso? Eu acredito que a gente não tenha, não vale a pena trabalhar com isso em ferro pelo peso, etc. Não vai correr legal. Então é isso que eu vejo. Então você tem tanto os alumínios de catálogo, os ferros de catálogo, você vai lá na loja, escolhe o tamanho padronizado e põe no seu projeto, quanto você tem as de alumínio, que são empresas que vão lá e constroem exatamente o que você quiser, tá bom? Qual a desvantagem disso? Óbvio, o preço não vou nem discutir, porque alumínio é realmente muito mais caro. Mas qual é a desvantagem? Você tem que esperar a fabricação dessa porta. Então, se você tem um catálogo pronto, você vai a qualquer momento na obra, você vai lá na loja, compra, pega e instala. E a de alumínio montada? Você tem que esperar 30 dias, às vezes, 40 dias, 60 dias para a empresa te liberar essa porta, porque ela vai ser montada, então ela tem um tempo de fabricação, tá bom? E janelas, quais são os tipos de abertura de janela? Um monte, pessoal. A gente tem a correr com persiana integrada vertical, ou seja, a persiana vai correr ali bonitinha, vai descer uma cortina integrada na sua janela. Ela pode ser com motor, sem motor. Ela correr 2 folhas, bandeira veneziana, correr com 3 folhas, guilhotina, basculante, bandeira, fixa, pivotante, maxiar. Cada modelo tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma do tipo guilhotina vai dar um aspecto estilístico para sua obra diferente, às vezes de uma maxiar, de uma fixa. Então você tem que saber aquilo que você está especificando. E aí as regras são as mesmas. Você pode ter a Alvan, por exemplo, que cria janelas específicas no tamanho que você quiser, como empresas como a Sasazaki, que vão dar de catálogo para você o tamanho que ela possui e você tem que aceitar aquele tamanho que ela tem. Posso fazer essas mesmas janelas de madeira? Posso, mas é um trabalho quase artesanal fazer ela em madeira, e ela tem também outras empresas com catálogo de ferro, tá certo? Só de madeira que hoje em dia eu não vejo mais tanto pelas complexidades, etc. Antigamente se fazia bastante, mas hoje em dia a diferença de preço talvez seja mais caro fazer em madeira, porque é artesanal, do que você comprar essa de alumínio do catálogo, tá certo? A gente ainda faz porta de madeira, mas a gente não faz tanto janela de madeira, tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido as vantagens de conhecer os diferentes tipos de porta, os diferentes tipos de janela, para que com você consiga fazer uma boa especificação e trazer uma harmonia maior para os seus projetos, tá bom? Um abraço!